Nosso grupo vai falar sobre o coração e sobre o sistema circulatório. Pode passar. E a gente vai abordar alguns tópicos. E, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre as camadas do coração, que são o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Vamos abordar também o músculo estriado cardíaco, que é encontrado no miocárdio. E também vamos falar sobre a vascularização do sistema circulatório. Vamos abordar as veias, artérias, capilares e também vamos falar os componentes do sangue. Pode passar. Bom, então, o que é o coração? O coração é um órgão muscular que se contrai ritmicamente e a função dele é bombear o sangue por todo o corpo. Então, ele vai basicamente levar o sangue rico em oxigênio para os tecidos do corpo e nutrir eles por meio da circulação sistêmica e também vai receber esse sangue quando ele estiver sem o oxigênio e levar o sangue até os pulmões para serem oxigenados. Pode passar. Bom, então, o coração, ele é revestido por uma membrana que é denominada de pericárdio. A parte externa do pericárdio é chamada de pericárdio fibroso. E a parte interna do pericárdio é dividida em duas lâminas, que é chamada a lâmina parietal do pericárdio fibroso e a lâmina visceral do pericárdio fibroso. E entre as duas lâminas tem um espaço, e nesse espaço fica um líquido lubrificante que ele vai facilitar o movimento do coração e vai diminuir a tensão durante os movimentos. E o que é o epicárdio? O epicárdio é nada mais nada menos que o pericárdio seroso, a lâmina do pericárdio seroso. E inicialmente a parte mais externa é composta pelo mesotélio, que é essa parte bem fininha que não dá para ver, mas é composta de células mesoteliais, e essas células mesoteliais que vão produzir esse líquido lubrificante. E o mesotélio em um tecido conjuntivo frouxo, que também apresenta fibras elásticas, que vai formar o epicárdio. Pode passar. Bom, então o epicárdio corresponde à túnica adventícia e, no geral, ele tem uma camada bem delgada. Porém, em algumas áreas, ele possui tecido adiposo. Então, como está na foto aí, o mesotélio é essa camada bem fininha de células mesoteliais. Abaixo do mesotélio tem o tecido conjuntivo fibroso com fibras elásticas. E abaixo, que é essas redinhas, temos o tecido adiposo que entra em contato com o miocárdio. Bom dia, gente, é o Saulo. Eu vou falar sobre o miocárdio, que seria, no caso, a camada do meio do coração. Ele é composto principalmente por tecido estriado cardíaco e as principais células dele seriam os cardiomiócitos, que se diferenciam e realizam várias funções. Eles sincronizam eletricamente os batimentos e mecanicamente também, para bater tudo ao mesmo tempo e não dar algum problema ali. Eles estão dispostos em feixes, como está ali na imagem, e ele corresponde à camada média do coração. E como ele é a camada média, ele realiza os batimentos e sincroniza eles, ele é mais grosso, entre aspas, no ventrículo esquerdo, por conta da circulação sistêmica. Precisa de mais força para mandar sangue para o corpo inteiro. Pode passar. Como eu disse, a diferenciação das células do miocárdio são os cardiomiócitos, e eles se diferenciam realizando as funções que o miocárdio faz, como os cardiomiócitos contráteis, que realizam a contração, os nodais, que conduzem as cargas elétricas e regula o ritmo para bater tudo ao mesmo tempo, e regula a pressão e volume que está acontecendo ali. E ele é contínuo com a túnica média sanguínea.
E a função, em geral, do miocárdio é garantir que tudo funcione certo e correlacionado, tudo ao mesmo tempo, para não bater o coração, bater, entre aspas, o coração diferente. Pode passar. Oi, gente. Eu vou falar do endocárdio agora, que é a camada mais interna do coração. E ele possui 3 camadas principais. Primeiramente, eu vou falar da camada endotelial, que é a camada mais interna, e as células endoteliais são planas e pavimentosas. O epitélio dessa camada é simples e pavimentoso. E as células endoteliais apresentam núcleos alongados e corados em azul. A função dessa camada endotelial é formar uma superfície lisa que reduz o atrito com o sangue e contribui para evitar a formação de coágulos. Pode passar. A segunda camada é a camada subendotelial. Ela é composta de tecido conjuntivo frouxo. E ela também tem fibras colágenas e elásticas que dão suporte estrutural à camada endotelial. A função é promover flexibilidade e resistência, além também de conectar o endotélio às camadas subjacentes. Pode passar. A terceira e última camada é a camada subendocárdica, que é a camada mais profunda do endocárdio. Ela é a que também está mais próxima do miocárdio. Ela é a mais espessa também e visível em relação às outras duas. Ela é composta por tecido conjuntivo denso, fibras colágenas e elásticas, e também tem vasos sanguíneos e nervosos. A função dessa camada é fazer a conexão entre o endocárdio e o miocárdio, além de contribuir para o funcionamento do sistema de condução elétrica do coração. Pode passar. Bom, aqui tem a foto do endocárdio, e dá para ver na camada mais superficial o endotélio, a presença também das fibras musculares, das fibras colágenas, e também de fibroblastos. Pode passar. E aí, nessa segunda imagem, tem um aumento maior, onde dá para ver as separações e os tecidos conjuntivo na superfície também, do endotélio. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre o tecido muscular estriado cardíaco. A função dele, né, é manter o controle nervoso, que é um controle involuntário, com contrações rítmicas e espontâneas, e essas características, elas são essenciais na fisiologia cardíaca, visto que é o que possibilita os batimentos do coração e o que impulsiona o sangue na circulação. E onde é encontrado, então? No organismo, o tecido muscular cardíaco, ele é encontrado no músculo do coração, que é o miocárdio, como havia sido explicado anteriormente. E a identificação, então, desse tecido. Bom, o tecido muscular estriado cardíaco, ele é composto por células alongadas e ramificadas, que apresentam estriações transversais, como no tecido muscular estriado esquelético. Elas podem ser uni- ou biloculares, que é possuir 2 núcleos, e as fibras musculares cardíacas, elas estão unidas através dos discos intercalares. E ao contrário do tecido muscular esquelético, o músculo cardíaco, ele é involuntário. Então, ele se contrai automaticamente devido à presença de células especializadas, chamadas células marca-passos, que garantem impulsos elétricos para coordenar as contrações. E agora explicando melhor o que são os discos intercalares, que são encontrados exclusivamente no tecido cardíaco, e eles possuem a função de transmitir os sinais de uma célula para outra, garantindo a sincronização da contração cardíaca e impedindo a separação dessas células, então, durante o batimento cardíaco. E essas junções intercelulares, elas encontram-se em 3 especializações, que são a zônula de adesão, os desmossomos e as junções comunicantes, como a gente pode observar na imagem, né, que eles estão entre as células, transmitindo sinais e também impedindo a separação delas. E uma característica desse tecido, né, é que é uma estrutura
com fibras musculares cardíacas e a existência de bandas escuras transversais às células. E elas são mais espessas e mais fortemente coradas que as bandas das estriações regulares. E as células musculares cardíacas, elas são chamadas de cardiomiócitos. Elas são ramificadas e permitem a conexão eficiente entre as células vizinhas. Bom, gente, meu nome é Caio e eu vou falar sobre o sistema vascular e as células do sangue. Basicamente, o sistema circulatório ele é dividido em dois tipos, o vascular sanguíneo e o vascular linfático. Nessa videoaula, a gente vai falar só sobre o vascular sanguíneo. O vascular sanguíneo ele possui 4 componentes. É o coração, como já dito anteriormente, é o órgão responsável por fazer o bombeamento do sangue. As veias, que vão levar o sangue dos tecidos para o coração. As artérias, que vão levar o sangue do coração para os tecidos. E, por último, os capilares, que é basicamente o ponto de encontro entre as arteríolas e as vênulas. E um vaso sanguíneo que ele é muito delgado e a principal função dele é permitir as trocas gasosas, que é a homeostase. O vascular linfático, ele possui capilar linfático, vasos linfáticos, ductos linfáticos e os linfonodos. Quanto ao processo de circulação, os vasos sanguíneos, eles fazem 2 tipos de circulação. A microcirculação, que ela é feita apenas por capilares, vênulas e arteríolas, e a macrocirculação, que é onde os vasos eles vão ter um diâmetro de maior do que 0,1 milímetro. E esse tipo de circulação é realizado pelas veias, artérias e grandes arteríolas. Quanto à estrutura dos vasos sanguíneos, todos eles apresentam 3 características básicas, que são as túnicas íntimas, média e adventícia. Só que cada uma vai ter uma modificação de acordo com o tipo de vaso que a gente vai estar falando. Pode passar. Começando pela túnica íntima. A túnica íntima é a túnica mais interna dos vasos sanguíneos e ela possui duas partes. Ela vai ter o endotélio, que é constituído de tecido epitelial simples pavimentoso, que é essa parte de cima. Esse tecido ele vai estar preso à lâmina basal e abaixo dessa lâmina a gente vai ter o subendotélio, que é constituído de tecido conjuntivo frouxo. Nas artérias, há um terceiro componente, que é a lâmina elástica interna. Essa lâmina elástica interna ela é basicamente constituída por fibras elastinas e ela é característica só das artérias. Ela vai separar ali a túnica íntima da média. Pode passar. A túnica média ela vai estar entre a íntima e a adventícia. Ela é constituída de tecido muscular liso e a sua matriz extracelular é composta por fibras elásticas, fibras reticulares, proteoglicanos e glicoproteínas. Além disso, nas artérias também há a presença de uma segunda lâmina elástica, que no caso é a lâmina elástica externa. Essa lâmina elástica externa, como mostra na figura, ela é um pouco mais espessa do que a interna e também só está presente nas artérias. Pode passar. A túnica adventícia é a última das túnicas e ela é constituída de tecido conjuntivo. Essa túnica, ela vai se tornar contínua com o tecido que ela vai estar inserido e a matriz extracelular dela é composta por fibras do tipo colágeno 1 e elastina. Além disso, é válido ressaltar que as túnicas adventícias, elas possuem a vasa vasorum, que é basicamente vasos sanguíneos, no caso capilares, arteríolas e vênulas, para poder fazer a sua nutrição. Como elas são muito delgadas, na verdade espessas, tanto a túnica média quanto a adventícia, é muito complicado fazer a nutrição dessas 2 camadas apenas pela luz do endotélio. Então, na túnica adventícia, a gente vai ter alguns vasos para poder fazer essa nutrição. Além disso, é válido ressaltar que a túnica média, ela vai ser mais espessa nas artérias e menos espessa nas veias. Do mesmo jeito que a túnica adventícia, ela é mais espessa nas veias do que nas artérias. Pode passar.
Falando um pouco sobre as artérias, a gente vai começar falando sobre as grandes artérias elásticas. As artérias elásticas, elas possuem a função de estabilizar o fluxo sanguíneo. A sua camada média, como mostra na imagem, na micrografia ao lado, ela possui aproximadamente entre 40 a 70 camadas de células musculares. Essas células, elas vão estar, juntamente dessas células, a gente vai ter um alto número de fibras elásticas, no caso elastina, fazendo, constituindo a túnica média. Como ela possui várias camadas de fibras várias camadas de fibras elásticas, a lâmina elástica interna, você não consegue visualizar ela, porque ela é muito delgada. A externa você quase também não vai enxergar ela, por mais que ela seja mais espessa, você também não costuma enxergar ela muito bem, por conta da alta presença de fibras elásticas na túnica média das artérias elásticas. Na foto, a gente consegue ver aqui, número 1, a túnica íntima, a parte mais escura a gente tem o endotélio, a mais clarinha a gente tem o subendotélio. No 2, a túnica média, constituída de tecido muscular liso e fibras elásticas. E em 3, a gente tem a túnica adventícia. Como eu disse anteriormente, a gente pode perceber que nas artérias, a túnica média ela é mais espessa e a adventícia ela é mais delgada. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre as artérias musculares. A sua função é controlar o fluxo sanguíneo dos órgãos e a sua camada média apresenta até 40 camadas musculares de células lisas. Ou seja, a gente consegue observar que a túnica média das artérias musculares ela é menor do que das artérias elásticas. Além disso, a sua lâmina interna ela é mais visível, porque ela não vai ter um alto número de fibras elásticas na túnica média. Então, você consegue ver a lâmina elástica interna e um pedacinho da externa. Aí a gente tem aqui na legendinha, né? A gente vai ter que, número 1, a gente tem a túnica íntima. Em 2, a lâmina elástica interna. O 3, a túnica média. O 4, a lâmina elástica externa. E, por último, a 5, que é a adventícia. Como eu disse também anteriormente, só reforçando, né? A adventícia nas artérias ela é mais espessa, mais delgada, e a média ela é mais espessa. Pode passar. As arteríolas, elas controlam o fluxo sanguíneo a nível da microcirculação. A sua túnica média possui em torno de 1 a 2 camadas de células musculares lisas e a camada subendotelial ela é muito delgada, então a gente quase não consegue ver ela. Além disso, quanto menor for a arteríola, mais ausente será a lâmina elástica interna. E a externa, ela basicamente não existe. Aí aqui a gente tem 2 micrografias das arteríolas. Pode passar. Os capilares, eles possuem uma única camada de células endoteliais apoiadas à lâmina basal. Então, a gente tem que, basicamente, uma única célula vai formar a luz do endotélio dos capilares. Além disso, os capilares, eles possuem uma célula que vai revestir ele, vai ficar em volta dele, que é o perióstito. Os perióstitos são células que elas são mesenquimatosas e possuem a capacidade de se dividir tanto em células musculares lisas quanto células endoteliais. E a principal função do perióstito, além de revestir os capilares, é fazer a regeneração. Pode passar. As veias, né, a gente tem as pequenas e médias veias, a sua camada subendotelial ela é delgada, a túnica média é constituída por células musculares lisas que estão entremeadas com fibras reticulares e elásticas, e a sua túnica adventícia ela é rica em colágeno, e ela, como eu disse também, ela é mais desenvolvida do que a média. Aqui a gente tem a imagem da vênula. Pode passar. Por último, as veias, as grandes veias. As veias, elas possuem uma túnica íntima desenvolvida, a túnica média, ela é mais delgada, como eu disse anteriormente, e a túnica adventícia, ela é bem espessa, muito mais espessa do que nas artérias. Além disso, em alguns casos, a gente pode encontrar também na micrografia válvulas venosas. Essas válvulas venosas, elas existem para poder impedir com que o sangue ele volte. Ela faz, como as veias, elas não têm um fluxo tão grande quanto as artérias, para impedir que o sangue siga
para fazer com que o sangue siga um único fluxo, impedir que ele volte, a gente tem as válvulas venosas. Ela é basicamente uma dobras da túnica íntima, são constituídas de tecido conjuntivo e ricas em fibras elásticas e são revestidas pelo endotélio. Aqui, na primeira micrografia, a gente consegue ver que a túnica média, ela é bem delgada, a túnica adventícia, ela é bastante espessa, e a túnica íntima, ela também é bastante bem espessa. Aí aqui a gente tem a válvula, e na micrografia de baixo, a gente tem ali as 3 camadas. Em um, a gente tem a túnica adventícia, como eu disse, ela é bem espessa, porque é uma veia. O 2 é a túnica média e o 1 a túnica íntima. Além disso, na luz do túnel, se você observar, a gente tem algumas células sanguíneas, no caso, as hemácias. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o tecido sanguíneo. Esse tecido, ele é responsável por realizar o transporte de substâncias dentro do corpo, e essas substâncias podem ser tanto gases, como por exemplo o gás oxigênio, o CO2, nutrientes, como por exemplo a glicose, excreções metabólicas, hormônios e até mesmo células. Pode passar. Assim como todos os tecidos do nosso corpo, ele possui as células que vão constituir o tecido e, ao mesmo tempo, a matriz extracelular. As células do tecido sanguíneo, elas são chamadas de elementos figurados e a parte sólida. Ela é dividida em 3 tipos. Os eritrócitos ou glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os leucócitos, também são chamados de glóbulos brancos, e as plaquetas. Já a sua matriz extracelular corresponde ao plasma, que é a maior parte do sangue, e ele é constituído por proteínas e sais minerais. Além disso, é importante ressaltar que, dentre as proteínas, existem 3 proteínas que são muito importantes, que é a albumina, o fibrinogênio e a imunoglobulina. A imunoglobulina, elas são anticorpos que são produzidos pelas próprias células de defesa do corpo, e o fibrinogênio ele é muito importante porque ele atua na coagulação sanguínea. Quando a gente faz a coleta do sangue, ele normalmente vem em forma de sangue total. É o que a gente consegue ver na imagem ao lado. Tanto o plasma quanto as células, por causa dos elementos figurados, eles são todos misturados. Posteriormente, esse sangue ele vai para o laboratório, passa pela centrífuga, e aí ele é separado no plasma e nos elementos figurados. E aí, dependendo do tipo de exame que você vai realizar, você pode utilizar tanto o plasma ou o soro, mas eles são coisas diferentes. O plasma, ele é caracterizado pela parte líquida do sangue, ou seja, é, o próprio plasma mesmo, mais o fibrinogênio, que vai atuar na coagulação sanguínea. Já o soro é basicamente o plasma, só que ele não vai ter o fibrinogênio, é menos essa parte. Pode passar. Em relação aos elementos figurados, como eu disse, são as células do sangue. A gente tem os eritrócitos, que são as hemácias. São células que elas são anucleadas, elas carregam o oxigênio e elas são grandes microscopicamente. Elas são avermelhadas por conta da hemoglobina, e a hemoglobina ela possui ferro, e aí o ferro ele vai se ligar com o oxigênio para poder fazer o seu transporte na corrente sanguínea. A gente tem as plaquetas, que elas são restos de células e proteínas e vão atuar na coagulação sanguínea. Quando o número de plaquetas ele está baixo, ele vai favorecer a hemorragia. E quando ele está muito alto, ele vai fazer a criação de coágulos. Então, ele tem que estar bem equilibrado. E, por último, os leucócitos, que vão atuar na defesa do organismo. Eles também, assim como as hemácias, são produzidos na medula óssea e eles ficam temporariamente no sangue. Pode passar. Aqui a gente tem uma micrografia dos eritrócitos, são as hemácias. Como a gente pode ver, são células que elas não possuem núcleos, elas são anucleadas, elas são grandes e o citoplasma dela, ele é bem corado. Pode passar. Aqui a gente tem as plaquetas, né? Elas estão nas setinhas vermelhas e nos círculos vermelhos. A micrografia, ela é bem pequenininha e ela vai aparecer em formato de pontinhos. Então são esses vários pontinhos aí. Pode passar. Por último, os leucócitos, que são as células de defesa. Eles são divididos em 2 tipos, agranulócitos e os granulócitos. Os agranulócitos são aqueles que não possuem grânulos citoplasmáticos. E a gente tem o monócito e o linfócito. Já o granulócito, ele possui grânulos no citoplasma, que é o caso do eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Pode passar.
Por último, para acabar, a gente tem aqui uma micrografia dos leucócitos. A gente tem que no 1, a gente tem ali o linfócito. Você observa que ele não tem grânulos citoplasmáticos, o núcleo ele é bem avantajado. O 2 é o monócito, ele costuma ser a maior célula do sangue. O citoplasma ele não tem grânulos, o núcleo ele é bem grande também, e aí esse caso é o monócito. O terceiro é o basófilo, você observa que ele possui vários glânulos no citoplasma e o núcleo dele é muito grande, ele é uninucleado. Em 4, a gente tem o eosinófilo, ele possui grânulo citoplasmático, como vocês podem ver, e ele é polinucleado, ele tem 2 núcleos. E por último, em 5, a gente tem o neutrófilo, que ele também tem grânulos no citoplasma e ele também é polinucleado, no caso ele tem 3 núcleos. Pode passar? E é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. E aqui estão as nossas referências. Obrigado por assistir até aqui.